Vamos fazer a leitura bíblica em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, nós vamos ler do 13 ao 16. O versículo 16 já faz parte da passagem seguinte, mas ele é um versículo de transição, ele encerra a passagem que nós vamos ler e ele inicia também a passagem seguinte. Então, Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 16. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam ou para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Podem assentar-se. Nessa conferência nós estamos trabalhando sobre o conceito de que vivemos em um mundo de ilusões. Como nós vimos na sexta-feira à noite, nós estamos cercados de ilusões que buscam turvar o nosso entendimento da realidade, fazer com que nós pensemos em coisas, fiquemos fixados a coisas que não existem na realidade e deixemos de lado a realidade, deixemos de lado aquilo que é real. Então, nós vemos nesse mundo, como eu já disse, uma grande esquizofrenia, uma esquizofrenia coletiva. As pessoas estão sempre imaginando coisas, pensando coisas, acreditando em coisas que, na verdade, não existem. Então, na sexta-feira, nós estabelecemos isto, ali em João 8, olhando para o que Jesus está dizendo. Não somente que o diabo é o pai da mentira e as pessoas que o seguem também estão ligadas a essa mentira. Mentira não no sentido moral de coisa errada, mas mentira no sentido factual, no sentido de fato, é aquela ilusão, aquele engano no qual a pessoa termina acreditando e por isso é destruída. A mentira de Satanás é mais ou menos como esses golpes que há o tempo todo via digital, internet, alguém que telefona para o seu telefone e diz que parente seu foi sequestrado, ou então que você ganhou um grande prêmio, só precisa depositar o dinheiro da documentação, enfim. Isso é justamente o conceito que é um bom paralelo de como é que Satanás, como pai das ilusões, como ele trabalha. Ele fica constantemente procurando dar golpes em você, procurando trazer ideias que atraiam, que sejam atraentes ou que amedrontem, que deixem você ansioso, para que você tome decisões erradas, para que você persiga uma direção errada. E aí ontem nós começamos, à tarde e à noite, com duas ilusões que começamos a desfazer, né? Dependendo da palavra de Deus para desfazer as ilusões. Primeira ilusão que trabalhamos é a ilusão do pertencimento. E que ilusão é e como Satanás trabalha para nos levar por causa da nossa dependência, da nossa necessidade
de um grupo social ao qual a gente esteja pertencendo. Satanás cria ilusões para nos levar ao erro justamente nessa área, criando ilusões de que para que eu seja aceito, para que eu seja aprovado, eu preciso então fazer determinadas coisas erradas, preciso, enfim, entrar no erro, entrar no pecado para que eu possa justamente fazer ou viver aquele pertencimento de um determinado grupo social. Depois nós trabalhamos à noite as ilusões do amor, não é? E nem todo amor é um amor bíblico. Na verdade, há dezenas, quem sabe centenas de amores que não conferem com as Escrituras. E as pessoas pensam que estão amando, mas na verdade elas estão escravizadas a uma ilusão, escravas de um engano, e isso vai trazer grande dano para a sua vida. E essa manhã nós vamos falar das ilusões da liberdade, principalmente a ilusão de que eu devo ter liberdade ilimitada, de que eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu quiser. Nós poderíamos trabalhar, por exemplo, a partir de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo é permitido, eu tenho liberdade de fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Nem tudo produz aquele resultado espiritual que eu preciso. E a segunda afirmação: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Ou seja, muitas vezes as pessoas, num processo de liberdade, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, a vida é minha, o corpo é meu, tudo é meu, eu faço o que eu quero. Mas essas coisas terminam escravizando e destruindo a vida das pessoas. Então nós vivemos num mundo de uma mentalidade contemporânea de liberdade que é egocêntrica e é egoísta. Egocêntrica porque sempre pensa a partir de si mesmo. E egoísta porque frequentemente deseja as coisas para si. E essa liberdade que tem tantas facetas e todas elas falsas, parece um caleidoscópio, aonde você não vê exatamente o que está ali dentro, mas vê uma imagem, uma combinação de ideias que frequentemente são ou formam uma ilusão e que nos enganam. E as pessoas clamam por liberdade o tempo todo, desejam essa liberdade, afirmam essa liberdade, né? Mesmo nos temas que nós já tratamos, por exemplo, uma desculpa frequente para as pessoas romperem os seus relacionamentos esse relacionamento está me tirando a liberdade. Já ouviram essa frase? Eu estou me sentindo oprimido, estou me sentindo preso, estou me sentindo... eu quero liberdade. E a pretexto de conseguir liberdade, a pessoa vai destruindo a sua própria vida, vai destruindo a vida dos outros, em nome de uma liberdade que depois não se confirma, não se realiza, porque é uma liberdade ilusória, é uma liberdade enganosa, é uma liberdade que foi imaginada por Satanás e está enganando as pessoas. E às vezes as pessoas pensam que têm determinada liberdade. Eu acho muito interessante que, uma vez falando sobre matéria de ética cristã, que nós temos para nossas escolas, trabalhando com adolescentes, nós não queremos colocar uma porção de regras humanas, nós queremos que eles atendam ao mandamento do Senhor. E nós então começamos a usar há muitos anos atrás os 10 mandamentos
para poder criar esse entendimento, essa percepção da ordem que Deus exige. E então nós damos muita ênfase, e os adolescentes gostam de saber aonde é que estão os limites de Deus para a vida deles. E a maioria dos adolescentes está bem com isso. Está bem, inclusive, de ser repreendido se eles falham em um dos mandamentos. E as nossas escolas vão muito bem, o ambiente é ótimo, porque enfatizamos esse mandamento de Deus e não mandamentos humanos. Mas uma mãe veio conversar comigo e perguntar se eu não achava que estávamos oprimindo muito os bebezinhos dela e dos outros, né, os adolescentes, fica pondo muita regra para eles estão numa fase da vida que eles precisam de liberdade. Imagina, juntar 120, 150 adolescentes e deixar eles fazerem o que bem entender, que eles bem quiserem. Esse é um plano diabólico. Essa mulher estava iludida acerca da liberdade, acerca do que é liberdade. Certa vez, em um dos nossos encontros, uma socióloga recém-convertida veio me procurar. Aí, bem formada em sociologia, e veio querer discutir comigo liberdade. E ela, então, é um tema forte da sociologia, deixei ela apresentar os argumentos dela. Em poucos minutos, eu disse: você vê quão absurdo é a sua ideia de liberdade? Que ideia mais absurda é essa? E ali, com poucos minutos de conversa, ela precisou reconhecer que realmente as ideias que ela tinha sobre liberdade são absurdas, como as ideias que o mundo tem de liberdade. Então, se você está caindo no conto do vigário, no conto de Satanás, ele está convencendo você que você precisa de mais liberdade, de que a igreja não está te dando a liberdade que você precisa, o casamento não está te dando a liberdade que você precisa, e então você está querendo buscar e achar essa liberdade. Hoje eu quero convidar você a deixar de lado as suas ilusões e conhecer a verdade, para que a verdade liberte você. Conhecer o que é real para ser livre. Paulo escreveu a carta aos Gálatas com o objetivo bem específico de lutar contra uma das ilusões daquele tempo, de que eu não preciso de Jesus, eu posso obedecer à lei, eu posso obedecer os mandamentos e dessa forma ser salvo. E o apóstolo Paulo escreve e disse: não, isso é uma ilusão. Nas minhas palavras, eu parafraseando. Não, isso é uma ilusão. É um engano. Não é assim que funciona. Nós não temos condições de salvar a nós mesmos. Não temos condições de operar essa salvação na nossa própria vida. Nós precisamos de Jesus. E ele escreve a carta aos Gálatas, bastante interessante a carta, muito bem organizada, muito bem dividida, para justamente combater essa ilusão e levar os crentes da Galácia a uma fé verdadeira. Mas na seção que vai do capítulo 5, versículo 1, até o versículo 10 do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai aplicar a verdade que ele mostrou nos capítulos anteriores, no capítulo 1 ao 4, ele vai aplicar essa verdade, mostrando que a liberdade cristã não conduz de volta à escravidão da lei, mas também não conduz à libertinagem. E nessa passagem do 5, 13 ao 16, Paulo nos apresenta o princípio central dessa ética. Nós fomos
chamados para a liberdade. Não fomos chamados para a escravidão, mas somos chamados para a liberdade. Mas aí cria-se um novo problema. Quando ele diz fomos chamados para a liberdade, corre o risco de alguém pensar que na liberdade como algo que a liberdade não é. Então, aquilo que nós podemos chamar de libertinagem, uma liberdade que conduz ao pecado, uma liberdade que conduz ao erro, uma liberdade que conduz à destruição. Então o apóstolo Paulo tem que lidar com duas coisas aqui. Primeiro, ele prega a palavra de Deus sobre liberdade para quebrar a ilusão da justificação pelas obras da lei. Senão, Deus não nos chamou para sermos escravos da lei. Ele nos chamou para sermos livres. Mas isso, então, cria uma segunda ilusão. Ou pelo menos se conecta a uma outra ilusão que existe no mundo, que é justamente a ilusão da liberdade. E ao dizer que o Senhor nos chamou para a liberdade, Paulo poderia estar inserindo ou colocando as pessoas dentro ou de frente para essa outra ilusão. Então ele também precisa esclarecer de que liberdade ele está falando para que não houvesse qualquer tipo de engano. Viram? Primeira ilusão é achar que eu posso me salvar porque eu sou bonzinho, porque eu estou obedecendo às regras, porque eu estou obedecendo às normas. Quanto essa ilusão é real no nosso mundo atual. As pessoas dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não sou infiel, só às vezes, então Deus vai me receber. Deus vai me aceitar. Deus vai me deixar entrar no céu. Que ilusão. Que ilusão. Quem não crer será condenado. À medida em que eu não creio no unigênito Filho de Deus, que foi dado para a minha salvação, eu permaneço no perecimento, na destruição. Então, nós precisamos romper tanto a primeira ilusão, como a segunda, eu sou livre, não é? Eu sou livre, Deus me deu a vida para eu curtir a vida, do meu jeito, da minha forma, na minha liberdade. Então, nós vamos olhar agora para esse texto e procurar entender esse texto, para nós nos libertarmos de qualquer ilusão nessas duas áreas. Primeiro, vamos perguntar para o texto como é que o apóstolo Paulo se opõe à ideia da justificação pela escravidão à lei. Como é que Paulo combate a ilusão de que eu posso ser salvo pelas obras da lei? Veja o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Quero que você note aqui uma coisa. Primeira é que nós fomos chamados, não é? Eklethê, ou eklethete, que é o início aqui, o prefixo é justamente o prefixo, mesma palavra para igreja, eclésia e eklethete. É a ideia de ser chamado para fora, para se reunir em outro lugar. Sai daí, vem para cá. Esse é o conceito de igreja. Sai do mundo, vem para a igreja. É isso que igreja significa. Mas ele usa a mesma palavra, uma palavra com o mesmo sentido, para dizer que nós somos chamados. Nós não estamos conquistando a liberdade. Essa primeira ilusão que precisa ser desfeita. Nós não estamos conquistando nossa liberdade. A liberdade existe antes de nós.
E nós somos chamados por Deus para dentro dessa liberdade. Você não tem que conquistar a sua liberdade. Você não tem que sair soltando os relacionamentos e todas as coisas, procurando ser livre. Você só tem que ouvir o chamado de Deus que está chamando você para a liberdade. Essa primeira ilusão que precisa ser desfeita. A liberdade existe antes de nós, a liberdade existe independentemente de nós. A liberdade é algo provido por Deus e Ele nos chama para entrar dentro dessa liberdade. Vem para a liberdade, vem. Né? O Senhor está chamando a gente para ser livre. Então o apóstolo Paulo, ele combate a ideia da escravidão da lei, diz: nós fomos chamados para a liberdade. Não é? E nós vemos aí no versículo 1, como é que ele já começa com essa proposta. Lá em cima no versículo 1, bem antes, no início do capítulo, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Muita gente não entende por que a igreja não gosta de cigarro, não gosta de bebida alcoólica, não gosta de... e algumas pessoas, eu não posso, né? Quando o mundo oferece aqui, né? Não posso, meu pastor não deixa, minha igreja proíbe. Isso é legalismo. Você não está vivendo a liberdade de Deus. Você não está fazendo as coisas porque você agora é livre. Você está fazendo as coisas como se estivesse debaixo do jugo da lei. E o apóstolo Paulo quer combater isso. Nós não temos que viver a vida cristã por uma série de regras humanas, de decisões humanas. Nós precisamos viver de acordo com a liberdade para a qual Cristo nos chamou. E como eu disse, Paulo agora precisa combater uma ideia errada de liberdade. Porque se eu digo, olha, você não tem que fazer as coisas por uma escravidão, uma opressão, um opróbio. Você é livre. Aí você vai dizer, então quer dizer que eu posso pecar? Você não entendeu nada. Você não está querendo liberdade, você está querendo libertinagem. Você está querendo uma liberdade que é ilusória, um engano de Satanás. E como Paulo combate isso? Na continuidade do versículo ele diz: mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então ele disse, não use a liberdade como uma base de operações, ali como um lugar onde você prepara as suas ações. Então não usem a liberdade para que ela se torne ali uma bancada de trabalho, uma base de operações para as obras da carne, para a sua carne, para a vontade da carne. Então, toda vez que a liberdade é utilizada para me levar às obras da carne, para fazer com que eu me dedique às coisas da carne, toda vez que isso acontece, essa liberdade é falsa. Essa liberdade é ilusória, essa liberdade é maligna, essa liberdade é uma ilusão de Satanás. E ele disse, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A liberdade é algo feito por Deus. E Ele me chama para dentro dessa liberdade. E eu não posso tentar usar essa liberdade para fazer a vontade da minha carne, minha vontade, meu desejo,
mas, ao contrário, devo servir uns aos outros, ou devemos servir uns aos outros, mediante o amor. A liberdade não me leva a essa ideia de fazer o que eu bem entendo, fazer o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma ilusão. A liberdade me leva a servir as pessoas que eu amo, ajudar as pessoas que eu amo, socorrer as pessoas que eu amo. É para isso que eu tenho liberdade. A liberdade é para servir uns aos outros em amor. Portanto, a verdadeira liberdade cristã se manifesta em servir como um escravo, servir como um servo. Liberdade não é a ausência de limites, mas é uma ação moldada pelo amor. Não é o fazer o que eu quero. Eu tenho liberdade para amar. Tenho liberdade para servir aos outros em amor. E como Paulo resume a sua proposta contra a escravidão da lei e contra a liberdade desregrada, ele faz agora um sumário no versículo 14. Ele disse: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui eu encontro uma terceira ilusão, muito do nosso tempo. A primeira ilusão que é combatida é a ilusão do legalismo, da lei, que eu vou conseguir ser salvo pela lei. A segunda ilusão é a ilusão da liberdade, de que eu posso fazer o que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. E essa ilusão de liberdade é combatida com serviço em amor. Mas ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu já cansei de ouvir gente psicologizando esse versículo, não só em Paulo e Gálatas, mas também em Jesus. Se está vendo, você primeiro precisa amar a si mesmo, para depois você amar o próximo. Isso é uma ilusão de Satanás, porque não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você já ama a si mesmo. Ah, mas eu tenho complexo de inferioridade. Ah, eu tenho depressão, então não me amo. Então vem cá. Vamos dizer que você não tem, é uma rara exceção, uma doença neurológica que vai impedir isso que eu vou dizer para você. Mas de um modo geral, bem aqui, vou acender uma vela, vou pegar seu dedinho e vou pôr no fogo da vela, para ver se com toda a sua depressão, com toda a seu sentimento de inferioridade, você vai deixar o dedo lá. Não, você ama e protege o seu dedo. Você vai fugir da dor, vai fugir da queimadura, de toda a sensação ruim. É desse amor a si mesmo que Paulo está falando aos Gálatas, está falando aos Efésios, no que se refere à esposa, desse mesmo amor que Jesus está falando. Não vamos psicologizar isso. Ah, eu preciso fazer terapia para eu, então, amar a mim mesmo, para eu poder começar a amar os outros. Não. O que o texto está dizendo é que da mesma forma como você não quer ser machucado, como você não quer ser ferido, como você não quer ser queimado, nem apertado, nem de alguma forma machucado, também você não deve machucar o outro. Também você não deve gostar que o outro seja ferido. Também você... Então não vamos criar essa ilusão. Tem muita gente que está dizendo: ah, eu primeiro preciso cuidar de mim. Eu primeiro preciso estar bem.
eu primeiro preciso fazer uma terapia para ficar legal, e aí depois é que eu vou cumprir o mandamento. Não, o versículo está dizendo, você já se protege, você já se guarda, você já evita se machucar, já evita se... Então faça isso pelos outros também. Ame os outros como você ama a si mesmo. Percebe isso? O apóstolo Paulo não está dizendo para os homens amarem as suas esposas, não é? Como o seu próprio corpo, e nesse caso como a si mesmo. Então, eu preciso primeiro amar o meu próprio corpo, eu vou na academia, vou fazer isso, depois eu amo minha esposa. Não, ele está dizendo que você já cuida do seu corpo, para não se machucar, para não se ferir, para não, enfim. Então agora você deve cuidar da sua esposa. É uma ilusão nós começarmos a falar de amor próprio. Porque quanto mais eu me concentro em amar a mim mesmo, mais problemático eu fico. A Bíblia, a psicologia bíblica tem uma solução diferente. Você está tentando se amar e está ficando cada vez mais complicado, deixa eu dizer o que Jesus tem a falar. Melhor do que o seu psicólogo, melhor do que o seu psicanalista. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é sobre se amar num sentido hedonista, num sentido de se cuidar, ficar fitness e tal. Não estou dizendo que essas coisas, fazer uma dieta, comer bem, se exercitar, são totalmente desperdiçadas. Mas há algo mais importante. Há algo muito mais importante. A liberdade de amar os outros, de proteger os outros, de cuidar dos outros. Essa é a liberdade para a qual o Senhor nos chamou. Então, o mandamento do amor funciona tanto como é um antídoto, tanto contra o veneno, a ilusão do legalismo, como também contra o liberalismo, a libertinagem. Nós vimos ontem 16 características do amor. Então, quando a Bíblia está dizendo amar os outros como você ama a si mesmo, não está falando de um tipo de amor esquisito. Ela está falando daquele amor que nós vimos, 16 características. Este amor, ele tem o poder, tanto de nos livrar da ilusão de que nós seremos salvos porque nossas obras são boas, como da ilusão de que temos uma liberdade em que podemos fazer tudo e não precisamos dar conta da nossa vida para ninguém, porque afinal a vida é minha, porque afinal eu tenho direito, não é? E nós vamos ouvir esse discurso em todo lugar, capaz até do filho adolescente discursar para o pai, para mim, se você não manda em mim, né? Eu sou já, né? Já tenho 14 anos. Tenho que ter liberdade, não sou mais criança. A ideia de que é preciso primeiro amar a si mesmo é uma ilusão, não é? Que nós somos chamados, como eu disse, é para o amor que nós já temos, o amor que já está na nossa vida. O cuidado que a gente já tem por nós mesmos, nós precisamos agora ter também pelos outros. Como Paulo descreve as consequências da liberdade desregrada, dessa libertinagem? A vida é minha, eu faço o que eu quero com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu não tenho que dar conta da minha vida para ninguém. Eu preciso de liberdade, e a gente vai vendo esse discurso até mesmo dentro do casamento. Você está me prendendo, eu preciso de liberdade.
Eu tenho direito. Como é que o apóstolo Paulo, ele descreve as consequências dessa liberdade desregrada? Eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Isso é difícil, né? Eu vejo, por exemplo, quanto que os pastores têm achado difícil o aconselhamento. Às vezes você senta com uma pessoa durante 1 hora, abre as Escrituras, mostra qual é a vontade de Deus, o que Deus quer para ela, e explica e ensina. No final das contas, a pessoa olha para o pastor com a maior cara de pau e diz assim: ah, pastor, essa é sua opinião. Na minha opinião, porque eu tenho liberdade. E é uma frustração enorme ver as pessoas saindo, fazendo o que elas bem entendem, porque têm liberdade, e se dando mal o tempo todo. O apóstolo Paulo mostra as consequências, versículo 15: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Irmãos, porque nós estamos... porque nós somos um corpo, porque nossa vida é sim da conta dos outros, a vida dos outros é sim da minha conta. A minha vida, o jeito que eu vivo, influencia o outro, influencia o resto da minha família. A vida deles influencia a minha vida. É uma ilusão achar que eu sou um indivíduo, que eu posso fazer o que eu quero e está tudo bem. Tudo aquilo que eu faço é da conta dos outros. Tudo aquilo que eu faço vai de alguma forma prejudicar os outros, vai de alguma forma interferir na vida dos outros. Então o mundo vem trabalhando essa ilusão de que você tem que ter liberdade de fazer o que você quer, porque afinal a vida é sua. Deixa eu dizer, a sua vida não é sua, porque o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço pela sua vida. A sua vida pertence a Ele. Ah, mas a pessoa lá fora para dizer: eu não sou crente, não importa, o Senhor Jesus já pagou pela sua vida. Você pertence a Ele. Então, eu não posso usar de uma liberdade que vai destruir o outro, vai machucar o outro, vai ferir o outro. Eu não posso dizer: ah, mas eu não estou ferindo ninguém, não estou machucando ninguém, ninguém sabe o que estou fazendo. Aí você se esqueceu que a nossa liberdade é para amar o outro, no sentido de ajudar, de fortalecer. E então, quando eu me omito, porque eu estou cheio de pecados, estou ocupado com as coisas desse mundo, e eu não estou ali para ajudar os irmãos, eu estou prejudicando o corpo. É uma ilusão achar que em algum momento da minha vida eu estou sozinho e posso fazer o que eu quero. Nunca. Nunca. Em todo o tempo, aquilo que eu faço afeta o corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele está trabalhando esses conceitos, ele diz: olha, cuidado para vocês não se morderem uns aos outros. E todo esse texto, o texto trata, toda a carta aos Gálatas trata de crentes que estão com uma teologia errada, um pensamento errado. Alguém poderia dizer: problema deles, não é problema deles. O apóstolo Paulo trata toda a carta de uma maneira coletiva, carregai as cargas uns dos outros, amem uns aos outros. Toda a carta tem um tom coletivo, porque tanto quando eu estou preso na lei, como quando estou preso na libertinagem, eu prejudico os meus irmãos, eu trago para eles dificuldades para a vida deles. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Essa ideia de que a pretexto da liberdade muita gente está brigando, muita gente está discutindo, muita gente está abandonando os outros, e essa destruição vai acontecendo de todo lado. Finalmente, como Paulo propôs que os crentes vivam, versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito,
e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu tenho liberdade? Tenho. A palavra de Deus diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E o que essa liberdade significa? Essa liberdade significa que eu não sou mais escravo da lei, não sou escravo do pecado, eu não sou escravo do diabo, eu sou escravo de Jesus. A nossa liberdade é escolher a quem nós vamos servir. Essa foi a palavra de Josué quando ele disse: hoje escolham a quem vocês vão servir. Eu já fiz minha escolha. Já escolhi por mim e pela minha casa. Nós vamos servir ao Senhor. E o diabo transformou isso numa ilusão, né? Virou uma promessa. O irmão bota num quadrinho: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma promessa. Isso é uma decisão. É uma decisão. Vocês escolham quem vocês vão servir. Mas minha casa e eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Decisão. O Senhor nos chamou para a liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade de escolher a quem nós vamos servir. E essa decisão precisa ser tomada quase todo dia. Talvez você teve que tomar essa decisão hoje. Devo ficar na cama ou devo ir para a igreja? Você tem que escolher a quem você vai servir. Se vai servir a carne, que quer ficar na cama, ou se você vai servir ao Senhor, que quer te ensinar, quer conversar com você, quer falar com você. Essa é a nossa liberdade. A liberdade de escolher a quem nós vamos servir. Ah, mas eu não quero servir a nenhum senhor, eu vou servir só os meus desejos. Bom, você já escolheu a quem você vai servir os seus desejos. E eles são tão destrutivos quanto o diabo, ou quanto o mundo que jaz no maligno. Porque você deseja coisas que terminam destruindo a sua vida. Nossa liberdade é a liberdade de escolhermos a quem nós vamos servir. De escolhermos ao Senhor Jesus. De escolhermos nos humilhar na presença dEle, para sermos exaltados por Ele. Escolher servir ao Senhor, viver de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o nosso chamado. Portanto, irmãos, olhamos para esse texto e vimos tudo o que ele nos traz. Primeiro, o ensino que esse texto trouxe para a nossa vida. O apóstolo Paulo começa dizendo: vocês foram chamados para a liberdade. Porque ele quer desfazer a ilusão de que eu sou ou devo ser escravo das regras, das normas da lei. Eu não devo ser escravo dessas coisas. Eu não devo fazer as coisas porque eu estou sendo obrigado. Não devo fazer as coisas porque é uma ordem ameaçadora. E ele então nos leva ao entendimento de que a nossa liberdade foi criada por Deus. E nós não temos que criar a nossa liberdade. Nós somos chamados para dentro dela. O ponto, a parte do texto que mostra os erros, mostra esses dois erros. Primeiro, obedecer à lei por obrigação. E não com alegria, não por prazer, não pela vontade, pelo desejo de agradar ao Senhor. Mas ele também fala contra a libertinagem. Não usar a nossa liberdade como pretexto para dar lugar à carne, para fazer o que eu quero, o que eu desejo, o que é a minha vontade. E o que é certo? Bem, o que é certo é justamente andar no Espírito. Se eu andar no Espírito, não vou cumprir os desejos da carne.
se em todas as coisas que eu faço eu buscar a direção do Espírito, se eu buscar ser cheio desse Espírito, se eu buscar o enchimento do Espírito de tal forma que o Espírito controle os meus pensamentos, os meus sentimentos, essa é a forma de ficar livre da escravidão da carne e da escravidão da lei. É ser dirigido em tudo pelo Espírito. Fazer as coisas porque eu estou sendo impulsionado pelo Espírito. Porque o Espírito está me levando a cada coisa que eu estou a fazer, a cada coisa que eu preciso decidir, eu preciso falar. Uma conversa impulsionada pelo Espírito, uma vida impulsionada pelo Espírito. O apóstolo Paulo vai continuar essa ideia de ser guiado pelo Espírito, liderado pelo Espírito. E todo o capítulo do fruto do Espírito, que vem logo, a passagem do fruto do Espírito que vem logo em seguida, nos mostra o que é viver essa liberdade andando no Espírito. Quero dizer então, que se você tem se queixado de que não está sentindo liberdade, se queixado de que está se sentindo preso, está aspirando por ficar livre, né? Você pode estar sendo iludido pelo inimigo. E a palavra que quebra esse jugo de opressão, da ilusão, é essa que nós lemos aqui. Não fique preso a nenhuma lei, mas também não use a liberdade que Deus te deu para fazer o que a carne deseja. Viva pelo Espírito. O apóstolo Paulo disse que se nós vivermos segundo as vontades da carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, viveremos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente novamente aqui. Que ao invés de andar de acordo com a lei, ou de acordo com uma liberdade desregrada, imoral, destrutiva, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Da próxima vez que você escutar esse discurso, preciso de liberdade, ou até mesmo quando você tiver vontade de fazê-lo, lembre-se que Satanás tem iludido as pessoas com uma falsa sensação de liberdade. E as pessoas, no início, acham que está tudo bem, como acontece com muitos jovens e adolescentes, mas a gente se lembra do filho desregrado. Pródigo quer dizer generoso, então é difícil chamá-lo de filho pródigo. Talvez chamar de filho esbanjador. O que ele queria? Queria liberdade. Satanás enganou ele. Falou, se você conseguir o dinheiro do seu pai, cortar os laços com seu pai, sair no mundo aí sem ninguém te supervisionando, sem ninguém te ordenando, ninguém te orientando, você vai ficar legal. E ele acreditou. Pegou o dinheiro e em pouco tempo não tinha mais nada. Estava comendo comida de porco. E então desejou voltar para onde ele achava que não era livre, para onde ele achava que não tinha liberdade. Ele desejou voltar. Você está assim também? Querendo ficar livre? Me larga, me solta, né? Me esquece. Acho que a geração passada dizia, me erra. Quero ficar livre. Não quero ter ninguém
me ordenando, ninguém me guiando. E isso é uma ilusão. Se a verdadeira liberdade está em amar os irmãos, em fazer as coisas por amor, em servir uns aos outros em amor, essa é a verdadeira liberdade. E por que é liberdade? Porque nós escolhemos a quem vamos servir. Nós escolhemos que vamos servir ao Senhor. E isso é liberdade. Não deixe Satanás te enganar. Não deixe o diabo trazer ideias sobre liberdade que na verdade não existe. A verdade não se liga ao desgoverno, não se liga à imoralidade, não se liga a nenhum tipo dessas coisas. Nossa liberdade é viver pelo Espírito, orientados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, cheios do Espírito. Deus falou com você hoje? Aqui em Porto Ferreira também tem esse problema de gente querendo ficar livre. Hã? Tem? Principalmente os jovens, né? Trabalha 3 meses, estou me sentindo muito oprimido, né? Eu vou pedir demissão para ficar livre. Né? Quanto a gente vê isso por todo lado. Espero que você tenha ouvido a palavra do Senhor. E um dos objetivos dessa conferência não é só a gente desmascarar algumas ilusões, mas é treinar a sua mente para que você comece a perceber como é que o diabo vai iludindo as pessoas. Como é que ele vai chegando no ouvido da pessoa e dizendo, você está muito preso, esse casamento está tirando toda a sua liberdade. Não é? Ai, seus pais não te deixam fazer nada, que chatos que eles são. E aí, iludido por essas mentiras, o menino, a menina vai dizer, mas todo mundo faz. Né? Só eu que não posso. Né? Deus está dizendo para você, você não é todo mundo, não. Eu chamei você para a liberdade, verdadeira liberdade. E essa liberdade nem é fazer as coisas por obrigação, tentando seguir os nossos próprios méritos, nem é também a libertinagem de fazer só o que eu desejo, mas é viver pelo Espírito. Senhor nosso Deus, eu ministrei a palavra que eu recebi de Ti. Aquilo que eu recebi de Ti, isso também eu ministrei. Senhor, que o Teu Espírito continue trabalhando nos nossos corações, para que nós não sejamos tentados a buscar uma liberdade, ó Senhor, que esse mundo procura. Uma liberdade conforme a carne, uma liberdade conforme os nossos impulsos carnais. Mas que nós possamos, Senhor, atender ao Teu chamado e entrarmos na liberdade do Espírito, para que, Senhor, verdadeiramente nós sejamos livres. Porque, como o Senhor disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a nossa oração e nossa súplica, em nome de Jesus. Amém e amém.